Amados, essa semana eu vivi um dos maravilhosos de tantos dias que eu já vivi, mas vivi nesse final de semana, ou nessa semana, um tempo assim muito especial mesmo. E eu quero assim agradecer de todo o coração à igreja, pelo investimento que a igreja fez, né, me conduzindo, né, até o Congresso Multiplique. Irmãos, foi algo sobrenatural. Foi algo sensacional, espetacular. Não tem explicação, não tem como mensurar o que Deus fez, o quanto que Deus falou, o quanto que Deus direcionou, o quanto Deus ministrou ao meu coração, ao coração de tantos outros pastores, líderes que estavam ali. Foi um congresso, né, nacional, e muitas pessoas de vários lugares do nosso país, outras pessoas de outros países também ali estavam, né? E eu até estava brincando ontem que eu tentei dar uma arranhada no inglês ontem lá, mas não deu certo não. O cara ficou assim, hã? Eu falei, não deu certo, eu já vi que não deu. Vai que esse negócio de inglês para lá. Mas, irmãos, foi assim, um tempo muito especial, né? E lá a gente trabalhou com esse tema aqui, ó, improváveis. E a gente aprendeu muito ali o quanto que Deus está levantando uma geração de pessoas improváveis para que possam ser usados por Ele. Às vezes, nós erramos muito nesse sentido, porque às vezes a gente acha que Deus usa quem? Quem tem uma faculdade, quem tem eloquência, uma pessoa que tem, né, uma capacitação muito grande. E às vezes quando a gente quer chamar alguém, né, infelizmente a gente cai nesse erro, a gente lembra logo de fulano, porque fulano sabe fazer. Mas irmãos, a gente aprendeu muito lá o quanto que Deus tem levantado pessoas que não têm capacidade, que não têm eloquência, que não tem nem muita sabedoria, mas que possuem disponibilidade. E porque possuem disponibilidade, Deus está usando de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Eu tenho crido muito nisso, porque eu acredito que cada um de nós aqui, eu estava falando até hoje na classe dos novos convertidos, que eu sou improvável. Eu sou improvável, irmãos. Nós, se pararmos para pensar o quanto que Deus nos usa, o quanto que Deus faz em nós e através de nós, e se a gente for pensar pela nossa capacidade, que a gente não tem, Deus faz coisas tremendas por meio de nós. Nós somos canais para Deus usar, para Deus fazer. E assim, eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Se você acha, ou se você já se considerou assim, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. Olha, pode entender uma coisa. Se você se colocar à disposição, Deus vai fazer com força na sua vida. E através da sua vida. O que eu vi lá nesse congresso, pessoas que a gente olha para elas assim, a gente fala assim, poxa, o que vai sair daí? E quando vê só, no abrir da boca, parece que um leão estava rugindo ali, e o lugar se enchia da glória de Deus. Deus quer usar a nossa vida, irmãos. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a sua vida. Eu não sei se você tem essa percepção, eu não sei se você entende isso. Talvez quando eu falo, Deus quer usar a sua vida, você talvez pense assim, não, eu sou um improvável, eu sou um incapaz. Eu não tenho eloquência, eu não tenho uma faculdade teológica, eu não tenho pós-graduação em ciências da religião, eu não tenho um doutorado. Meu irmão, isso tudo é legal de ter, isso tudo é bacana a nível de conhecimento, mas para Deus te usar você não precisa disso, você precisa de disponibilidade. Deus precisa de disponibilidade. E eu quero falar um pouquinho hoje, e depois de participar desse congresso, não tem como eu não falar sobre algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Ontem eu já fui muito ministrado, né, pela palavra que o Mateus trouxe na congregação. Que palavra, Deus continue abençoando a vida de Mateus. Quem estava lá sabe o quanto que fomos confrontados com a palavra de Deus.
a nos ensinar e a nos mostrar o quanto que a gente precisa largar com essa besteira, com essa bobeira de muitas vezes achar que a gente não pode ser um instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus. Basta você se colocar à disposição. Amém ou não amém? Basta você se colocar à disposição. Por isso que eu vim com essa camisa, né? Não é camisa de bolinha não, mas é uma camisa bonita, né? É também de bolinha, né? Vocês entenderam. Mas eu não podia deixar de vir com essa camisa aqui para honrar o que a igreja fez por mim. E eu estando com essa camisa aqui hoje, eu quero declarar aqui a minha gratidão pela igreja ter me honrado e ter me abençoado, né, para estar ali no Congresso Multiplique. Mateusão iria comigo, infelizmente não pôde ir, né, mas assim, foi um tempo muito especial e eu espero muito em Deus, né, que a gente possa conseguir levar uma caravana legal ano que vem, né, um número bem legal de pessoas ano que vem. Já começa a juntar moedinha, porque, ó, vale a pena, gente, vale a pena muito, muito mesmo ir. Mas vamos lá, abra sua Bíblia comigo aí, abra aí a sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia. Alguém sabe qual é? Claro, né? No segundo livro da Bíblia, livro escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Eu quero falar a respeito de um tema hoje muito importante para nós. Muito importante para nós. Eu quero falar sobre o seguinte tema hoje: Deus me chamou para ser um libertador. Deus me chamou para ser um libertador. Amém? Você pode repetir isso agora? Deus me chamou para ser um libertador. Vamos ler o que diz a palavra de Deus? Êxodo capítulo 3, dos versos 1 ao verso 17. Eu quero, desde já, agradecer você que nos visita nessa noite. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Eu não quero citar nomes para poder não cometer nenhum erro, mas tem muitas pessoas, né, nos visitando hoje, e isso traz muita alegria para o nosso coração. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi eu a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel.
lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até mim, e também chegou a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora, venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para tirar do Egito os filhos de Israel? Respondeu Deus: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu enviei você. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá e reúna os anciãos de Israel, e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado, e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Prometi tirá-los da aflição do Egito, e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Amém? Santo Deus, maravilhoso Papai, nós te agradecemos nessa noite, por estarmos aqui, por fazermos parte desse momento solene, desse momento maravilhoso, de adoração, mas também um momento, Deus, onde nós podemos contemplar a sua glória, um momento onde nós podemos, ó Deus, ser tocados pela tua presença. Senhor, nesse momento que a sua palavra será exposta, eu quero pedir para que o Senhor fale conosco, por favor. Ministre o nosso coração, dirija a nossa vida, nos conduza, nos faça entender e reconhecer, ó Deus, o quanto nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, com a nossa mente receptiva, estar, ó Deus, totalmente, ó Deus, propensos como uma terra fértil, que uma semente cai, e essa terra, de tão fértil que é, faz essa semente germinar. Senhor, que assim seja a tua palavra nessa hora, que caia nos nossos corações de uma forma linda, bonita e especial, para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amados, Deus me chamou para ser um libertador. Deus te chamou para ser um libertador. É muito interessante, queridos, que se tem algo que Deus espera de todos nós, é que nós sejamos obedientes a Ele. Se tem algo que Deus tem assim muita expectativa acerca de mim, de você, é que sejamos obedientes, que o ouçamos, mas que não apenas ouçamos a voz dele, mas que também sejamos obedientes à voz dele. A Bíblia diz que quando ouvirmos a voz do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração. O que esse texto diz é que quando ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus quer falar conosco, mas também estar prontos a obedecer aquilo que Ele tem para nos falar. Deuteronômio capítulo 28, talvez seja um dos textos que mais classificam a importância e a bênção de ser obedientes. Quando a Bíblia diz em Deuteronômio 28, verso 1, e que será que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o
chamado de cumprir todos os seus mandamentos, os seus desígnios, vocês serão abençoados por todas as nações. O texto, versículo 2, diz ainda que todas as bênçãos de Deus viriam sobre nós e nos alcançariam por causa da nossa obediência. Então vale a pena ser obedientes a Deus. Mas preste atenção numa coisa: a nossa obediência a Deus, ela precisa estar também linkada a algo muito importante. A nossa obediência a Deus, ela precisa também ser classificada como uma obediência ao chamado de Deus. Talvez você possa pensar assim: pastor, eu não tenho chamado. Você tem sim. Você pode não ter uma vocação. Você pode não ser vocacionado para ser missionário, para ser pastor, mas chamado, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus têm um chamado. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para ser representantes de Jesus. Nós somos chamados para ser libertadores. Deus nos chamou para dar continuidade ao ministério de Jesus, para fazer o que Jesus fazia. E o que Jesus fazia? Ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, ele fazia o bem às pessoas, ele curava os enfermos. Jesus fazia coisas tremendas e esse legado ficou para nós. Nós precisamos dar continuidade ao ministério de Jesus. Aquilo que Jesus fez, nós também temos o poder de fazer. Porque antes dele enviar os discípulos, ele disse o seguinte: toda a autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E aí ele disse: então vão e façam discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, todo o poder que eu recebi, eu estou dando a vocês agora. Vão, tenham poder, desenvolvam esse poder e sejam libertadores. Queridos irmãos, nós temos um chamado. Chamado não tem nada a ver com ser pastor. Chamado não tem nada a ver com ser missionário. Vocação sim, mas todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus aqui nessa terra. Muitos de nós aqui podemos até fazer essa confusão entre chamado e vocação. Mas ser vocacionado é uma coisa, ser chamado é uma outra coisa. Podemos dizer ainda, meus irmãos, que o princípio do chamado de Deus em nossas vidas tem como eixo central, o eixo central desse chamado de Deus na nossa vida é a execução, ou a execução desse chamado se dá por meio de uma missão que Ele nos dá. Então preste atenção, você tem um chamado de Deus, Deus te chamou para algo tremendo, você recebeu esse chamado, mas entenda uma coisa, imbuído nesse chamado, existe uma missão dentro desse chamado. Qual é essa missão? A gente precisa entender essa missão, a gente precisa colocar essa missão no nosso coração. E no texto, irmãos, que nós acabamos de ler, temos como pano de fundo o chamado de Deus para a vida de Moisés. Você conhece a história. Moisés, ele foi tomado por filho pela filha de Faraó. A mãe dele não lutando contra a perseguição, daquela situação de matar os meninos, ela colocou Moisés dentro de um cesto. A filha de Faraó recebeu Moisés ali naquele momento e o tomou por filho. Moisés passa 40 anos no Egito, crescendo com todas as iguarias do Egito. Ele cresceu ali com todas as questões que o Egito proporcionava para ele. Ele cresceu reconhecendo e entendendo que ele era filho da filha de Faraó. Ele cresceu dentro desse contexto, até que Moisés, por conta de ver aqueles homens truculentos e cruéis, batendo ou maltratando um dos seus irmãos israelitas ou hebreus, ele vai lá e tenta defendê-lo, e mata um daqueles homens, e enterra aquele homem, e alguém viu. E aí eu quero abrir um parênteses: sempre terá alguém que vai ver o que você faz de errado. Você pode fazer, por mais que você faça escondido, sempre vai ter alguém que vai ver. É igual a gente tentar se esconder por trás dessa cortina aqui e deixar o pé para o lado de fora.
Fecha parênteses. Ele foi pego no fraga, porque ele achou que ninguém estava vendo. Ele achou que ele estava ali sozinho, numa boa, vou matar esse miserável agora, ninguém vai ver, eu vou enterrá-lo e vou sair. Vou fazer de conta que não aconteceu nada. A Bíblia diz, irmãos, que alguém viu e denunciou Moisés. E a partir daquele momento Moisés teve que sair do Egito. E ali começava uma nova etapa na vida de Moisés. Porque Moisés passou 40 anos no Egito. Agora Moisés vai para o deserto para ser pastor de ovelhas. Ali Moisés começa agora a desenvolver o seu trabalho ali no deserto. Até que Deus aparece a Moisés. Depois de mais 40 anos. E Moisés com 80 anos ouve Deus falar com ele, e não apenas ouve Deus falar com ele, mas como ele recebe também de Deus uma missão. Qual era a missão que Deus deu para Moisés? Tirar o povo do Egito e levá-los para Canaã. Você está comigo aqui? Amém? Amém. A missão de Moisés era essa. Deus falou para Moisés, ali quando Deus se manifestou naquela sarça, a manifestação da glória de Deus, Deus se manifestando naquela sarça, mas irmãos, a Bíblia diz que aquela sarça não queimava. Ali então Moisés ouve Deus falar com ele, Moisés se aproxima, até que Moisés ouve Deus falar com ele novamente, epa, não coloca o seu pezão aqui desse jeito não. Porque aonde você vai pisar é terra santa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente precisa ter muito cuidado com as coisas de Deus. Você precisa ter muito cuidado com as coisas de Deus. Você precisa ter muito cuidado ao colocar a mão nisso aqui. Você precisa ter muito cuidado ao subir aqui. Você precisa ter muito cuidado ao ficar na porta como introdutor. Você tem que ter muito cuidado com tudo, porque tudo que é consagrado para Deus é santo. E a gente precisa entender que não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Amém? Deus aqui fala com Moisés, tire as sandálias dos seus pés. As suas sandálias ainda estão com resquício de poeira do Egito. Não quero que você chegue até mim com essa sandália, tire ela aí, agora você entra na presença de Deus. Moisés entrou na presença de Deus e Deus ali dá uma missão para Moisés. O chamado que tinha uma missão. Deus chamou Moisés, mas deu a Moisés uma missão. A missão clara, mas irmãos, que Deus deu a Moisés foi de tirar o povo da escravidão. De tirar o povo do Egito e levá-los para Canaã, para a terra prometida. Queridos, qual é a missão que nós temos hoje? Não é diferente. A missão que eu e você temos hoje não é diferente da de Moisés. Deus nos chamou e nos deu nesse chamado uma missão de tirar pessoas do Egito e levá-las para Canaã. Deus nos deu essa missão de tirar pessoas do lugar de escravidão para levá-las para o lugar onde a terra é boa, onde gera leite e mel. Ou seja, Deus nos deu, amados irmãos, essa missão. E queridos irmãos, dentro desse chamado que temos, não é diferente conosco. Que Moisés recebeu não é diferente conosco. Temos essa missão. Observe o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9, é um texto muito conhecido, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão que nós temos é essa. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, com uma missão de anunciar, de proclamar as virtudes de Deus. Ao ser chamado por Deus para ser o libertador daqueles que estavam sendo escravizados, Moisés teve medo. Irmãos, é muito comum quando Deus nos chama a gente ter medo. Ter medo por quê? Medo porque talvez a gente se ache incapaz. Medo talvez porque a gente sabe que
desenvolver uma tarefa para Deus não pode ser de qualquer jeito. Medo porque a gente sabe que fazer as coisas para Deus não pode ser de forma relaxada. E aí bate o medo porque a gente entende que fazer as coisas para Deus são coisas assim, importantíssimas. E Moisés teve medo, irmãos. Teve medo, teve temor dentro do seu coração. Mas o que fez diferença para ele corresponder ao chamado de Deus foi que Deus prometeu a ele que estaria com ele em todo o tempo. O versículo 12, Moisés ouve Deus falar com ele: olha, você vai lá falar com eles, você vai lá tirar o povo da escravidão. Moisés retruca, mas Deus fala com ele o seguinte, no verso 12, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Então entenda uma coisa, meu irmão, no chamado e na missão que Deus te deu, Ele vai ser com você. Você não vai sozinho, você vai ser instrumento dele, mas ele vai estar do seu lado. E não foi diferente o que Jesus falou quando ele enviou os discípulos. Quando ele enviou os discípulos, ele disse o seguinte: vão, façam discípulos, batize-os, proclame o meu nome para eles, mas entenda uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Então nessa missão que nós temos, nesse chamado que Deus nos deu, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Ele está conosco. Por isso, nós não podemos ter medo de ser libertadores. Precisamos entender, amados irmãos, que temos um chamado e que a missão desse chamado é libertar outros. Repita comigo: a minha missão é trazer libertação para outras pessoas. Da mesma forma que você foi liberto, Deus quer que você também seja um instrumento para libertar outros. Da mesma forma que você foi salvo, Deus quer te usar como instrumento para salvar a outros. Da mesma forma que você recebeu a graça de Deus, Deus também quer te dar o privilégio de você levar essa graça a outros. Um texto magnífico, que eu amo esse texto, Isaías capítulo 61. Olha só o que Deus fala com Isaías. A Bíblia diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos que estão cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha a missão que Deus entregou para mim e para você. Deus está falando ali com o profeta, mas o próprio Jesus, ele ratificou esse texto em Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18, Jesus declara esse texto dizendo mais uma vez: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Escute aqui, Deus falou isso para Isaías. Jesus, anos depois, declara isso acerca dele mesmo. Mas entenda uma coisa, a Bíblia deixa muito claro que aquilo que Jesus fez, nós também precisamos fazer. Então essa palavra que Jesus declarou, não é apenas restrita a ele, é para mim e para você também. O Espírito do Senhor, Ele está sobre nós. Nós recebemos a unção. A Bíblia diz, amados irmãos, em 1 João capítulo 2, 20, vós já recebeste a unção do Santo, a unção de Deus que está sobre a sua vida. Não é para você pular, não é para você rodar, não é para você fazer nenhuma outra coisa senão pregar. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus declarou aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, Ele declarou que Ele daria, que eles receberiam o poder. Eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Deus. Escute uma coisa, sabe por quê que Deus nos dá o poder do Espírito Santo? Sabe por quê? Para a gente ser testemunha dele.
O poder do Espírito Santo, irmãos, está em nós para sermos testemunhas de Deus. Para onde estivermos, por onde passarmos, nós testemunharmos de Deus e falar das maravilhas que Deus pode fazer na vida de outras pessoas. Eu quero destacar algumas coisas importantes baseado no chamado de Deus na vida de Moisés e também no chamado de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Primeira coisa que eu quero destacar aqui com os irmãos, que nós precisamos entender o nosso chamado. Você entende o seu chamado? Você compreende o seu chamado? Passamos a entender o nosso chamado quando compreendemos que nós fomos libertos para libertar outros. Nós passamos a entender e a compreender o chamado que Deus deu para nós, que temos e recebemos de Deus, quando entendemos, amados, que da mesma forma que nós fomos libertos, nós também precisamos ser usados para libertar outras pessoas. Por isso, nós somos chamados. Jesus me libertou para que eu também pudesse ser uma extensão do amor dele para outros. Mateus ontem fez uma pergunta que eu achei muito legal. Quanto de Jesus as pessoas estão vendo em nós? O quanto de Jesus nós estamos exalando? O quanto de Jesus nós estamos fazendo as pessoas ver? Irmãos, Jesus não vai colocar os pés dele aqui nessa terra mais. Sabe quem são os pés de Jesus aqui? Os meus e os seus. Nós somos a extensão do amor de Deus. Jesus não vai colocar os pés dele aqui mais. Mas Ele, amados irmãos, quer nos usar para ser instrumentos e ferramentas poderosas dEle, para ser instrumentos dEle, e cheios de unção, cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, anunciarmos as boas novas. Entenda uma coisa, há uma música de Daniel de Souza, ele estava lá no congresso, homem santo de Deus, que ele diz o seguinte: somos os seus pés andando por toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, somos os teus olhos à procura dos aflitos, e somos a tua boca proclamando o reino de Deus. Você é a boca de Deus aqui, você é a mão de Deus aqui, você são os pés de Deus aqui nessa terra, você é instrumento de Deus. Ah, pastor, mas como assim você é? Você tem um chamado, coloque esse chamado em desenvolvimento. Queridos irmãos, nós passamos também a compreender esse chamado que recebemos de Deus, quando nós exercemos algo que Deus nos deu e que está descrito em 2 Coríntios 5,18. Olha, pensa num texto fenomenal. Esse texto está martelando a minha cabeça, já deve ter uns 5 dias. Olha só o que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, repita comigo assim, Ele me deu. Olha só o que Jesus te deu. Jesus deu a mim e deu a você. O quê? O ministério da reconciliação. O que significa isso? Eu e você precisamos ser ponte para as pessoas chegarem a Jesus. Nós precisamos, irmãos, reconciliar, conectar pessoas a Jesus. Escute uma coisa aqui e pensa comigo: o que nós somos? Nós somos ponte ou nós somos muros? Nós somos pontes para que as pessoas passem por nós e cheguem a Jesus, ou nós somos muro que as pessoas não vão conseguir chegar a Jesus porque nós somos uma barreira? Eu disse algo lá na congregação ontem, depois que Mateus pregou, e Deus me deu essa frase assim de uma forma muito tremenda. E a frase é o seguinte: tem muita gente que não está sendo o que Deus quer que ela seja, porque
nós não estamos sendo o que Deus quer que sejamos para a vida dessas pessoas. Tem muita gente que não está sendo o que Deus quer que ela seja. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo o que Deus quer que sejamos para a vida delas. Deus quer que você seja um libertador. Deus quer que você seja um anunciador. Deus quer que você desenvolva o ministério da reconciliação. Pastor, mas eu tenho esse ministério. Você tem. Ah, pastor, mas eu tenho um ministério de coreografia. Eu faço parte do ministério da cozinha. Eu faço parte do ministério da cantina. Meu irmão, não tem ministério mais importante do que ser aqueles que vão reconciliar o homem com Deus. Esse é o ministério que temos, o maior ministério. Moisés, a princípio, não compreendeu o chamado de Deus para ser o libertador. No entanto, de início, ele começou a dar desculpas. Irmãos, quantas desculpas nós estamos dando para Deus? Quantas desculpas que nós damos? Quantas desculpas nós apresentamos para Deus? Nós estamos como aqueles que Jesus chamou e disseram assim: não, Jesus, eu até quero te seguir, eu até quero ser o seu discípulo, mas deixa que eu vou lá primeiro enterrar os mortos. Deixa que primeiro eu vou lá cuidar das minhas coisas. Sabe por quê, amados irmãos? Nós estamos dando muitas desculpas para Deus, porque ainda não conseguimos compreender o poder do chamado que existe em nós. Existe um chamado, e dentro do entendimento do nosso chamado, existem coisas que nós precisamos ter no nosso coração. Primeiro, o chamado de Deus para as nossas vidas não é opcional. O chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é opcional. O que é isso, pastor? Ah, é mais uma opção. Tem outras? Tem. Então vou seguir as outras. Preste atenção. Deus, quando falou com Moisés, no versículo 10, Deus fala assim: agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó. Deus falou para Moisés o seguinte: agora você vem para cá, eu vou te enviar, eu vou te mandar para lá. Uma ordem de Deus, foi uma ordem, não foi uma opção que Deus deu para Moisés, não, foi uma ordem, e ordem tem que ser obedecida. Jesus, em Mateus 28, verso 18, Jesus não deu uma opção, ele deu uma ordem. Portanto, ide e façam discípulos. A ordem ali é fazer discípulos. A ordem ali, amados irmãos, é fazer discípulos. Jesus, o termo grego dessa palavra, é como se Jesus estivesse empurrando os discípulos para irem e fazer a missão dele. Preste atenção numa coisa, amados. Pelo amor que temos ao Senhor, pelo reconhecimento do favor dele em nossas vidas, nós não podemos encarar o chamado dele para sermos libertadores como sendo uma opção. Nós não podemos, porque é uma ordem precisa ser obedecida. Versículo 10, Deus deu essa ordem para Moisés: vem agora, portanto agora vá. Ou seja, que ele deveria obedecer a ordem. Não tinha uma outra opção. Queridos, preste atenção, não tem outra opção para nós. Ou nós somos libertadores ou não somos. Não existe uma outra opção. Jesus, ele deixou isso claro para os discípulos. Deus não deu uma outra opção para Moisés. Deus disse para Moisés o seguinte: você vai tirar o povo de lá e pronto, acabou. Não tem um meio termo, não tem uma outra opção. Deus declarou isso para Moisés, e Deus declara isso para mim e para você. Amém ou não amém? Então diga comigo: a ordem de Deus, o chamado de Deus para me ser um libertador, não é opcional. Não é opcional, irmãos. Você precisa entender isso. Em segundo lugar, eu aprendo ainda também, dentro dessa verdade de entender o chamado de Deus, que o chamado de Deus para sermos libertadores precisa ser encarado como uma ocupação primordial.
precisa ser encarado como uma ocupação primordial. O que significa isso? Precisa estar no top 1 da nossa lista de prioridade. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Quais são as suas prioridades? Rick Warren, o famoso pastor que escreveu um livro que é best-seller, chamado uma Vida com Propósito, livro tremendo. Ele diz uma coisa, que uma pessoa que não vive os propósitos de Deus, sempre terá uma vida frustrada. Sabe por quê? Quando alguém não entende o propósito de Deus, é porque muitas vezes a lista de prioridade dela não é fazer o que Deus quer, é fazer muitas vezes o que ela quer. Irmãos, infelizmente, muitas vezes Deus não é a nossa. Vou fazer uma pergunta. Se eu marcar um culto para quinta-feira aqui, no horário do jogo do Flamengo, você vai vir no culto ou você vai ver o jogo do Flamengo? O que você vai fazer? A propósito, quinta-feira a gente vai começar a célula protótipo. Eu quero ver qual é a sua prioridade. Por quê? Tem muita gente deixando de vir no culto para poder ver o jogo do Flamengo quando é horário de culto. Gabigol levantou uma placa lá esses dias, ó. Hoje é dia de ir para o culto. Não levantou não, foi uma montagem que botaram lá. Mas irmãos, qual é a nossa prioridade? Quais são as nossas prioridades? Fazer a obra de Deus é a nossa prioridade. É o que eu tenho na minha lista número 1 de coisas, de tarefas. É o que eu almejo, é o que eu desejo, é o que eu aspiro, é o que eu respiro, é o que eu quero para a minha vida. Porque se não for, eu vou viver uma vida frustrada. Por quê? Porque eu não vou conseguir expressar aquilo que Deus me chamou para expressar. Eu não vou conseguir ser o que Deus me chamou para ser. Eu não vou conseguir desenvolver o que Deus me deu. Quais são as nossas prioridades? O chamado de Deus para sermos libertadores não pode ser encarado precisa ser encarado como ocupação primordial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus deixou claro para Moisés que a missão primordial dele era tirar o povo do cativeiro. Sim ou não? Deus deixou isso claro para Moisés. Olha, a minha missão dentro do chamado é você tirar o povo do Egito. Mas preste atenção numa coisa, a missão primordial de Moisés não era falar com Faraó. A missão primordial de Moisés não era apenas ser um porta-voz de Deus. A missão primordial de Moisés não era apenas estar ali com um cajado na mão, decretando as 10 pragas. Não, a primordial tarefa de Moisés era ser um libertador, tirar o povo do Egito e pronto, acabou. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós precisamos ter isso correndo na nossa... Meu irmão, minha irmã, quantas coisas você está perdendo no reino de Deus porque você não encara o chamado de Deus como prioridade para você. Quantas coisas que você está deixando de viver, quantas experiências você está anulando, você está abortando da sua vida, porque você não encara o chamado de Deus como sendo prioritário. Quando temos isso dentro de nós, nossa missão de libertadores será executada em qualquer lugar e em qualquer hora. Lembra que eu falei que nós seremos uma extensão do amor de Deus? Eu vou estar no meu trabalho, mas eu vou representar Deus ali. Eu vou estar na faculdade, mas eu vou ser representante de Deus ali. Eu vou estar na escola, mas eu vou ser um representante de Deus ali. Porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Jesus disse que precisamos colocar em primeiro lugar o reino dele. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com isso? O que Jesus estava querendo dizer, amados, é que nós precisamos fazer o reino dele uma prioridade para a nossa vida. E sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, você crê na Bíblia, amém ou não? Você crê no Salmo 91, por exemplo?
Você crê? Você crê? Mas por que a gente não crê em Mateus 6,33? Você sabe o que diz Mateus 6,33? Diz ali que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que a gente precisa será acrescentado. A gente crê no Salmo 23, a gente crê no Salmo 91, mas a gente não crê em Mateus 6,33. Porque a gente inverte. Primeiro as demais coisas, depois o reino de Deus. E é por isso que a gente não recebe nada. É por isso que a gente fica capengando na vida espiritual, porque a prioridade que deveria ser Deus, a gente coloca ela lá embaixo, a gente bota na gaveta. 2019 está chegando aí. E é 2020, corta aí. 2020 está chegando aí. 2020 está chegando. Janeiro já está às portas. E é muito comum, quando a gente inicia um novo ano, a gente começar a estabelecer algumas coisas para nós. O que vai estar como primeiro na nossa lista? A questão de sermos libertadores, de ser instrumentos de Deus, ou de apenas continuar como pessoas que se acostumaram. Irmãos, me perdoe, mas tem gente que acostumou a estar na igreja. Tem gente que se acostumou, ela não quer transformação, ela não quer viver uma vida com Deus, ela se acostumou, porque um amigo traz, porque um amigo convida, porque não tem outro lugar para ir. Deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Se você está ouvindo isso aqui, é porque Deus quer te usar, é porque Deus quer fazer algo tremendo através de você. Ele quer que você seja uma extensão do poder dEle. Amém ou não amém? Em terceiro lugar, nós precisamos entender também que exercer o chamado como libertadores não tem a ver com capacitação pessoal. Eu posso ouvir um glória aí? Exercer o chamado de Deus como libertadores não tem a ver com capacitação pessoal, com capacidade pessoal. Preste atenção, quando Deus chamou Moisés, Ele deu a missão de ser o libertador. O que mais Moisés fez foi apresentar para Deus o quê? As suas limitações. Para começar, Deus chamou Moisés, ele tinha quantos anos? 80. Para começar. Cheio de limitação, cheio de artrose, cheio de bico de papagaio. Tem irmãos aqui que tem mais de 80 anos que não tem isso, irmãos. Irmã Vanilde, irmão Elias. Vocês veem que os irmãos sobem aqui no altar aqui, igual jovens. Mas irmãos, Moisés tinha 80 anos. Pensa uma pessoa com 80 anos, irmãos. Uma pessoa com 80 anos não tem o mesmo vigor que uma pessoa de 15, de 20, de 30 tem. Eu já não estou tendo muito vigor. Porque, não é sério. Com 15 anos você tem um vigor, com 30 anos você tem um vigor, com quase 40 você tem outro. Estou certo ou errado? Não é a mesma coisa, você sabe que não é. Mas preste atenção numa coisa. Escute isso que eu vou te falar. Moisés apresentou para Deus todas as suas limitações. Moisés disse para Deus: Deus, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Eu não sou eloquente. O verso 10 do capítulo 4, o capítulo 4, verso 10, diz assim: e disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois, que falasse ao teu servo, pois sou pesado de língua, pesado de boca. Alguns dizem que Moisés era gago. Agora imagine um gago pregando. Imagine alguém que tem dificuldade na fala pregando. Imagine alguém que olhou para si mesmo e falou: eu não sou eloquente. Então Deus manda outro, chama outro. Deus falou: não, é você, porque o meu chamado na sua vida não tem a ver com capacidade, tem a ver com disponibilidade. Você quer ser usado por Deus? Amém ou não? Então se coloca disponível para Ele. Se coloca disponível.
Você quer ser usado por Deus? Então deixa Deus te encher, deixa Deus fazer. Não apresenta para Deus suas limitações, não, irmãos. Não apresenta, porque o dia que você, enquanto você continuar apresentando para Deus, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sou isso, Deus, eu não sei, irmão, você nunca vai ter experiência por causa de não saber fazer nada, ver uma manifestação poderosa de Deus na sua vida, viver uma experiência profunda, porque, queridos, alguém com capacidade para pregar é uma coisa. Alguém que já estudou, alguém que sabe o grego, o hebraico, chegar aqui, pregar e tal. Você espera isso dessa pessoa, porque ela se preparou para isso. Agora chamar alguém que nunca soube ler, que nunca soube escrever, que nunca pregou, e quando ela abre a boca dela, quando ela está perto de pessoas, ela manifesta Jesus, quando ela vive aquilo que Deus chamou ela para fazer, as pessoas conseguem ser tocadas por Jesus através dela. Irmãos, isso é outra coisa. Você pode não ter capacidade, você pode ser uma improvável, porque Deus está usando improváveis, e Deus vai levantar improváveis aqui nessa igreja, para fazer algo grandioso acontecer. Deus vai levantar pessoas que muitas pessoas aqui acham que não tem capacidade de fazer, e não tem mesmo, mas porque se colocaram disponíveis. Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Deus vai encher você, Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai te usar tanto, que você vai ficar até meio abestalhado, porque Deus vai te usar muito, se você se colocar à disposição dele. A resposta de Deus imediatamente para Moisés, quando Moisés disse que ele não sabia falar, foi no versículo 11. Então Moisés, no versículo 12, perdão. Então Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Aí respondeu Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo. Servireis a Deus nesse monte. Deus deixou uma promessa ali para Moisés. No versículo 11 e 12, do capítulo 4, mais uma vez Deus diz assim: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não sei, eu não sou eloquente, eu não sei falar. E prontamente o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que é cego ver? Não sou eu o Senhor? Vá agora, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve fazer. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Que quando você não tem capacidade nenhuma, mas quando você se coloca à disposição, Jesus, Deus vai te usar. A palavra dele que vai sair da sua boca não serão suas, serão deles. A palavra de Deus vai sair de você como uma espada afiada. Deus falou para Moisés: Moisés, você não é eloquente, você não sabe falar, você é tudo isso de fato, você é um improvável, Moisés, mas abra somente a sua boca. Abra somente a sua boca, porque eu vou me manifestar através de você. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você é um improvável, como eu sou. Então abra a sua boca. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus falou para Moisés aqui: quem é você para achar isso, cara? Quem criou a sua boca? Quem faz o surdo falar? Quem faz o cego ver? Quem faz o surdo ouvir? Não sou eu. Então abra a sua boca, porque eu serei contigo. Eu vou falar através de você. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, João, Mateus, Saulo eram improváveis. Saulo era um cara tão improvável, irmão, que quando Deus falou para Ananias ir lá orar com ele, Ananias falou: não vou não, porque ele
porque ele é um matador. Mas aí Deus virou para Ananias e falou assim: não, 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 ele para mim é um vaso escolhido, para você pode ser uma coisa, mas para mim é outra. Eu vou usar a sua vida. Quem nos dá a capacitação é o Espírito Santo. Atos 1:8 diz que nós receberemos poder. A palavra poder, dunamis no grego, que é uma palavra que dá, né, que forma a palavra dinamite, poder, explosão, poder de Deus. O Espírito Santo está em você, Ele está em mim, Ele não está em nós, amados, para poder ficar encaixotado, para poder ficar guardado, não, Ele está dentro de nós, para que aquilo que Jesus falou com a mulher samaritana aconteça comigo e com você. Jesus falou: no seu interior vai fluir rios de águas vivas. Aleluia. E eu quero caminhar para o final dizendo para você ainda, que em quarto lugar, não passe para outro a missão que Deus te deu, pois o chamado é seu. Não passe para outro a missão que Deus te deu, pois o chamado é teu. Versículo 13 e verso 14 do capítulo 4, diz assim: Moisés, porém, respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outra pessoa que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deixa eu te falar, nós somos tendenciosos de quando Deus fala alguma coisa com a gente, quando Deus fala o seguinte: ah, vai lá e faz. Aí você vai: não, vou lá chamar o pastor para ir. Vamos lá, pastor. Eu vou chamar um outro irmão, eu vou chamar fulano, eu vou chamar cicrano. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente comete esse erro? É como se a unção que está no outro não estivesse em nós. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, o que me difere de vocês, sabe o quê? Nada. Ah, mas você tem um PR na frente, grande coisa. Eu sou gente como você, eu busco a Deus como você, mas nós precisamos entender que o chamado, a unção de Deus que está sobre mim também está sobre a sua vida. Não passe para outro. Sabe por quê, queridos? O chamado de Deus, ele é pessoal, nominal e intransferível. A gente aprende isso na teologia. O chamado de Deus é pessoal, nominal e intransferível. Pessoal porque é você. Nominal por quê? Porque é o seu nome. E intransferível porque você não pode passar para outro e pronto, acabou. O que Deus te chamou para fazer não é para passar para outro. É você. Muitos estão deixando de viver os planos de Deus, porque ao invés de assumirem o seu chamado, querem transferir para outra pessoa. Aí sabe quem vive o que Deus reservou para você? A outra pessoa. Não que você tenha que ser egoísta, nada disso, mas é porque o chamado é teu. Meu irmão, bota essa bola na marca do pênalti, bate no peito e assume que é você que vai bater. Para com esse negócio de transferir para o outro. Preste atenção, eu já estou encerrando. A Bíblia ensina para nós que quando Moisés falou para Deus que era para enviar outro, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Até então Deus estava numa boa conversando com Moisés. Mas quando Moisés falou: não, chama outro, puf, Deus se irou. Quem quer aqui que a ira de Deus se acenda contra a sua vida? Quem quer, levanta a mão. Você quer? Alguém quer? Então não aborte o chamado de Deus. Para de ficar abortando o chamado de Deus. Se você quer viver a experiência sobrenatural que Deus tem para você viver, assuma. Assuma isso que Deus te deu. Coloca em evidência, faça aquilo que Deus te mandou fazer, porque senão, amados, a ira do Senhor se acende contra nós. Deus até aceitou a ideia de Arão ir com Moisés,
mas não aceitou a ideia dele transferir para Arão a sua missão. Arão poderia até ir, falar, mas representar Deus diante de Faraó era Moisés. Deus falou no versículo 16, diz assim, olha só o que Deus falou com Moisés. Ele falará por você, se referindo a Arão. Ele falará por você, ao povo. Ele será como se fosse a sua boca. E você, Moisés, será para ele como Deus. É você que vai me representar lá, não é Arão. Ele pode até falar, ele pode até estar junto contigo, mas representar-me ali vai ser você. Sabe por quê? Porque o chamado é nominal, pessoal e intransferível. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, no verso 17 do capítulo 4, Deus manda Moisés pegar o cajado. Deus falou para Moisés, pega o cajado aí, pega o bordão. E ele disse para Moisés, esse cajado, esse bordão, vai ser o que eu vou usar para que os meus sinais aconteçam diante de Faraó. É como se Deus estivesse ali distribuindo um dom para Moisés. Agora, escuta aqui. Deus te distribuiu o dom. Deus te deu um dom. Pelo menos um dom você tem. Os dons são para a execução da obra de Deus. Mas não bastasse os dons que nós recebemos, nós temos também o poder do Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, os dons que nós possuímos, são o cajado de Moisés. É o cajado que Deus colocou na mão de Moisés. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para a gente caminhar para o final. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Num ato de fé, olha para mim aqui rapidinho. Num ato de fé você vai estender as suas mãos. Deus está colocando o cajado aí, ó. Deus está colocando esse cajado na sua mão. Para através dele, através dos dons, através da manifestação do Espírito Santo, você possa ser uma ferramenta poderosa dele. Aleluia! Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Mas eu quero fazer um apelo. E dizer para você que está aqui hoje, que você não entregou a sua vida para Jesus ainda. Deus também quer te usar. Para Deus te usar, você precisa receber algo. Você precisa recebê-lo como o Senhor da sua vida. Você precisa permitir que o Espírito Santo habite em você. Que a sua vida, o seu corpo seja a morada dele. E esse Espírito está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer habitar em você hoje. Ele quer fazer você se tornar filho de Deus. Ele quer usar a sua vida como um libertador. Eu quero orar por você hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus. Se há alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus, basta levantar a sua mão aonde você estiver. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém? Há mais alguém hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você não tem ideia do que Deus quer fazer através da sua vida. Você não tem ideia. Deus quer fazer coisas grandes, mas você precisa dar um passo de fé. Há mais alguém hoje que deseja entregar a vida para Jesus? Se tiver, levanta a sua mão. Mas eu quero orar com você também que entendeu essa mensagem e entendeu que não dá mais para continuar vivendo uma vida medíocre, viver uma vida apática, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Deus quer chamar você. Deus está dando uma missão para você libertar outras pessoas, e eu creio que
colocando nomes na sua cabeça e agora. Nome de pessoas que precisam de libertação. Nome de pessoas que precisam sair do Egito. Nome de pessoas que precisam sair da mão do opressor. E Deus está colocando essas pessoas nas suas vidas, na sua vida, para você ser uma extensão de Deus a Ele. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, ouviram essa palavra, foram empoderados pela sua palavra, receberam a direção da tua palavra para serem libertadores. Senhor, eu vou suplicar a ti nesta hora para que uma porção dobrada do teu Espírito venha sobre nós nessa noite. Senhor, que o fogo abrasador do Senhor queime em nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, não mais apáticos, mas sair avivados pelo poder do teu Espírito. Ah, Senhor, quantas oportunidades nós perdemos, quantas pessoas partiram, e ó Deus, partiram sem conhecer a Cristo, porque nós não fomos uma ponte, fomos muro para elas. Derrama, Senhor, azeite fresco na nossa cabeça hoje. Derrama autoridade, poder, unção. Ah, Senhor, que essa unção que está em nós adormecida possa ser ativada agora, em nome de Jesus. Que o Senhor use os improváveis, Deus. Use esses improváveis, que como Moisés acharam que não poderiam ser, que não poderiam fazer. Ah, Senhor, de fato eles estão certos, eles não podem, mas se eles abrirem a boca diante do Senhor e se colocarem à disposição, o Senhor vai enchê-los. Eu quero agradecer ao Senhor por essa vida preciosa que está aqui, a vida do seu José, Senhor, uma pessoa tão querida, tão amada. Nós abençoamos a vida dele e declaramos, Senhor, que esse homem aqui, que é um improvável, ah, Senhor, eu quero lançar uma palavra profética agora, que esse homem vai ser um instrumento teu, Pai. Ele vai ser uma ferramenta tua para trazer outras pessoas para a tua presença, Senhor. Eu declaro que assim como o Senhor usou Moisés, o Senhor vai usar a vida desse homem, Pai. O Senhor vai instrumentalizá-lo. Que esse Espírito, o Espírito Santo, que passou a habitar nele agora, possa o empoderar para fazer, ó Deus, a sua missão. Nós abençoamos a vida dele e profetizamos, em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova chance, um novo estado de vida. O Senhor vai usar a vida dele para a glória do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Pode se assentar. A gente já vai caminhar para o final. Os avisos, coloca aí, filha. Irmãos, se você realmente de fato entende isso, saia daqui hoje como uma flecha. Acerte algum alvo aí, em nome de Jesus. Saia daqui como uma flecha. Irmão, vamos lá. Nossa agenda aí. Quem fez aniversário essa semana já pode vir para cá para a gente orar por vocês. Segunda-feira, reunião da MCM. Vai ser uma visita na casa da irmã Geni Porto. Que bênção, né? Nossa irmã está precisando mesmo de nossas orações. E as irmãs da MCM vão estar lá. Terça-feira,
culto nos lares, nós vamos ter um culto muito especial, um culto de gratidão, vai ser na casa da irmã Verônica e do irmão Danilo. Eles estão aonde? Ali, né? São, né, o irmão da Denise, vai ser lá pertinho da casa da Denise. E também vai estar, quem não estiver participando da cantata, do ensaio da cantata, né, se você puder ir lá na casa desse querido irmãos, para poder participar desse culto de gratidão, lá vai ser uma bênção, tá bom? Na quarta-feira nós teremos a nossa quarta Power, tampa da chaleira vai voar de novo. Quinta-feira, irmãos, nós vamos iniciar algo muito especial quinta-feira. Olha para mim. Quinta-feira nós vamos dar início ao nosso PGM protótipo. Pastor, como que você vai fazer? Eu preciso de pelo menos 20 pessoas disponíveis e com compromisso. Eu vou lá para me ver como é que é. Não vai por enquanto não. Vai se você tiver um compromisso de, a partir da célula protótipo, você se comprometer a participar com fidelidade de todas as reuniões quinta-feira. A gente não vai continuar com aquele estudo, porque na célula protótipo a gente já vai dar início a alguns estudos. Então, escuta o que eu vou te dizer mais uma vez. Eu preciso de pessoas compromissadas. Não é para ir lá visitar o PGM, não. Com compromisso. Preciso de pelo menos 20 pessoas. Tá bom? Eu vou escolher alguém? Não vou, não. Eu vou deixar que o Espírito Santo de Deus fale com o seu coração. Então, se você, principalmente os improváveis, você que acha que não vai conseguir, que você não pode, por favor, vá. Porque eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Em nome de Jesus. Vai ser lá em casa, tá bom? Às 19h30. Sexta-feira, encontro do Ministério Tim, lá na construção do Novo Templo. E, por ocasião da nossa vigília, sexta-feira passada, não ter acontecido por causa da muita chuva, né? Que houve aqui. Não houve a vigília, então a vigília ficou marcada para sexta-feira agora. Sábado, reunião das mensageiras, aqui na dependência da igreja, e segue a nossa programação normal, domingo. Domingo, nós não teremos a reunião de obreiro. Digo por quê? Domingo, hoje foi o Enem, e domingo também será, né? Então, o que acontece? Nós não fizemos uma ação evangelística hoje lá, porque eu estava viajando, sábado foi feriado, não abriu as coisas. Então, nesse domingo, a gente vai para as portas das escolas, para a gente distribuir água, para a gente distribuir barrinha de cereal, para a gente distribuir caneta preta, não caneta azul. Pelo amor de Deus, caneta preta. E também orar pelas pessoas ali, tá bom? Então, nós vamos marcar o horário ainda de sair. Então, você que quer ser usado por Deus, é você que quer ser usado. A gente vai mandar fazer uma camisa, vai ficar bem legal, vou ver isso ainda, depois até quarta-feira eu falo com vocês, tá bom? Então, a reunião de obreiro vai ficar no terceiro domingo e também a assembleia. E dia 23 de novembro, jantar para os casais. Meu pai, R$60 por casal, com o direito a convidar um casal que não seja membro da igreja, que não seja membro de igreja evangélica. Inscrição, confirmar, para fazer a confirmação até o dia 18. Tá bom, irmãos? Então, vai ser aqui, né? Vai ser aqui na igreja mesmo, não é isso? Ué, Jesus, está tão grande ali, eu não vi. Vai ser na construção do Novo Templo. Tá bom, gente? Vai ser bênção. Já prepara aí o seu tchutchuco, a sua tchutchuca. Tá bom? Quem não tem, começa a orar. Para poder você não ir sozinho. Tá bom? Você não ir sozinho. Tá bom, gente? Vamos ficar de pé para a gente pretar? Pode falar, irmão. O quê? E peraí, gente. A gente resolve isso então. Pode deixar. A gente resolve. Está ao vivo, não deixa eu passar vergonha agora, não. Peraí. Vamos ficar de pé aí, irmãos? Depois a gente resolve. É o que? Aniversário de casamento? Meu pai. Que bênção. Vamos orar pelos nossos irmãos. Mais alguém fez aniversário? Não? Então vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do irmão Auri,
pela vida da irmã Marli, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida dos teus servos, mais um ano de vida conjugal, ó Deus, e obrigado, Pai, por essa bênção, por essa dádiva, por esse presente do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer grandes coisas na vida, Senhor, desses irmãos, e que eles continuem, ó Pai, desfrutando, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos teus servos. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, por sua bondade, por sua misericórdia. Que o Senhor continue abençoando a vida desses irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, tá? Vamos lá empreitar a bênção apostólica? Eu vou ficar lá na porta para te dar um abraço. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Cristo Jesus, que as consolações lindas e ricas do Espírito Santo esteja com todo Israel de Deus espalhado por essa terra, e com esse povo que vai ser usado, os improváveis que serão usados pelo Senhor. E todos os que creem recebem, digam... Dê pelo menos 5 abraços aí. Deus abençoe.